Olá, tudo bem? Hoje o assunto a ser tratado aqui é a violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista na Lei 11.340 de 2006. O direito, ele evolui, da mesma forma que a sociedade também evolui. Só para exemplificar isso, há 30 anos atrás, um homem sair com uma adolescente, um homem mais velho, saindo com uma adolescente, até uma criança, ele era considerado um garanhão. Saí com uma menininha bem novinha ontem. Ah, você é um garanhão, hein? Hoje, se ele falar isso numa roda de amigos, vão falar para ele o quê? Você é doente, precisa se tratar, você é criminoso, você é um pedófilo. A mesma forma, a violência doméstica. Numa roda de amigos, há uns 30 anos atrás, se o homem chegasse e falasse, eu dei umas porradas na minha mulher porque ela fez coisa errada lá em casa, não me obedeceu, ela não está me obedecendo, eu meti a porrada. O que os amigos falariam? É isso mesmo, tem que ensinar, tem que bater na mulher para ela aprender. Hoje, esse mesmo cidadão, ele falar isso numa roda de amigos, ele será discriminado, chamado de covarde. Porque um homem que agride qualquer outra pessoa, quanto mais uma mulher, é um covarde. E é para isso, para fazer esta proteção, que surgiu a Lei Maria da Penha, que é para dizer não à violência contra as mulheres. Vejam que esta lei, ela não veio criar tipos penais específicos. Essa lei ela não cria tipos penais específicos para a proteção da mulher. Ela não cria crimes. Ela modificou alguns crimes do Código Penal, mas de forma genérica, não só para a mulher. Então não tem crimes da Lei Maria da Penha, só para a Lei Maria da Penha. Ela mudou alguns artigos do Código Penal, mas de forma genérica, agravando ou não. Então vamos estudar aqui a Lei Maria da Penha. Qual o objetivo da Lei Maria da Penha? É criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ela quer criar mecanismos e coibir e prevenir. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, hoje, pode ser criado vara específica para a violência doméstica e familiar contra a mulher? Pode. Estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Podem ver, como eu falei, não se criou crimes de violência contra a mulher. Criou mecanismos para coibir, prevenir, julgar, dar assistência a esta mulher que é vítima de violência doméstica. Volta em mim aqui. Quando configura uma violência doméstica e familiar? Quando é que vai ter uma violência doméstica ou familiar? E essa questãozinha ela se repete em prova. É uma das campeãs em prova sobre a Lei Maria da Penha. São 3 as situações. Coloca na tela aqui. Se for no âmbito da unidade doméstica, aqui, de acordo com o artigo 5º, é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive os esporadicamente agregados. Então, aquelas pessoas que convivem no lar. Então, se o patrão agredir a empregada doméstica, será uma violência doméstica? Sim. Mesmo sem vínculo de parentesco? Sim. Porque é no espaço de convívio. O segundo caso é se for no âmbito da família. Aqui compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentadas, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então aqui é no âmbito da família. Precisa ser dentro de casa? Essa questão se repete em prova. Não. É muito comum o marido bater na mulher na rua. Às vezes, num bar, num restaurante. É violência doméstica? É violência doméstica. E se a neta bater na avó,
é violência doméstica também? Sim, é no âmbito da família. Bateu na filha é violência doméstica também. Porque aqui não fala que tem que ser apenas esposa, apenas companheira. Não. É no âmbito da família. Se tiver relação íntima de afeto, é onde o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Então aqui pode ser um namorado, e independente de orientação sexual. Então coloque em mim aqui. Então nós temos 3 situações que tem violência doméstica. Âmbito da unidade doméstica, dentro da casa, no âmbito da família, mesmo sem estar dentro de casa, e relação íntima de afeto. E aqui não precisa ter convivência. Pode ser namorado, pode ser companheiro, ou até marido, ou ex-marido, que conviva ou tenha convivido. Porque o mais comum é depois da separação. Aí tem a agressão. Importante aqui, muita gente não percebe que a violência doméstica contra a mulher só vai ocorrer nesses 3 casos. Então, se eu sair daqui e agredir a secretária que está ali fora, não vai estar abrangido por esta lei. Por quê? Não está sendo na minha casa, ela não é da minha família e nós não temos relação íntima de afeto. Lei Maria da Penha, então, não serve para qualquer atrito entre homem e mulher. Tem que ser nestes requisitos. Embora muita gente pense, né? Ah, a mulher foi vítima, é a Lei Maria da Penha. Não. Disposições gerais e formas de violência. A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violação aos direitos humanos. Isso aqui está expresso no artigo 6º. E por que eu comentei? Porque já caiu mais de uma vez em prova. É uma violação aos direitos humanos. Ponto. Agora aqui é importante. Por regra, o sujeito passivo, que é a vítima, tem que ser a mulher. Então, o sujeito passivo aqui tem que ser a mulher. Se for homem, professor, não vai aplicar essa lei. Vai aplicar o quê? As medidas protetivas lá do Código de Processo Penal, as medidas cautelares. Aí vai se aplicar lá do artigo 319 do Código de Processo Penal. Agora, o agressor, o sujeito ativo, pode ser homem ou mulher, independente de orientação sexual. 2 mulheres lésbicas, uma com ciúme, agride a outra. É violência doméstica? É. Relação íntima de afeto. A neta agride a avó. É violência doméstica? É. Porque está no ambiente familiar. A patroa agride a empregada doméstica. Sim. É na unidade doméstica? É. Então, o sujeito ativo independe do sexo. Pode ser homem ou mulher. E essa violência tem que ser física apenas? Não. A violência não precisa ser apenas uma violência física. Ela pode ser psicológica. Uma ameaça, dizendo toda hora que vai embora, que não sei o quê, que vai roubar os filhos. Pode ser sexual. Estuprar a mulher, obrigá-la a transar à noite, sem vontade, ou menstruada, ou grávida. Pode ser patrimonial, gigolô, se aproveitar do dinheiro da mulher. Ou pode ser moral, obrigando ela a se prostituir ou outras formas, xingando ela de feia, ridícula, toda hora xingando a mulher. Então, a forma de violência, isso não sou eu que estou dizendo, está escrito na lei. Ela pode ser física, ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, sexual ou patrimonial. Continuando. A autoridade policial. A letra está pequenininha, então joga direto aqui na tela. O atendimento pela autoridade policial. O que a autoridade policial ela vai fazer? Tem 2 coisas que nos interessam aqui para a prova. São as medidas policiais que ela pode adotar e também os procedimentos policiais. Cuidado, que são 2 coisas diferentes. As medidas estão no artigo 11 e os procedimentos no artigo 12. Esses procedimentos, quais são? Garantir proteção policial, se necessário,
comunicando imediatamente o MP ao juiz. Claro, se ela está correndo risco de vida, é necessário proteção. Encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde e ao ML, se ela tiver precisando. Então, se ela precisar de hospital, se ela estiver lesionada, precisar de exame de corpo de delito, ao ML. Até aqui, nenhuma novidade. Aqui nós já temos uma novidade. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Quer dizer que é o delegado que vai transportar ela para um local seguro, um abrigo? Sim. Isso se ela quiser, né? Ela não é compulsada a ir. Se ela quiser ir para a casa da mãe, da casa da tia, ela não pode ser compulsada. O que o delegado tem que fazer é fornecer o transporte. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então, a autoridade tem que ir lá para ser retirado os pertences da mulher? Sim, do local da ocorrência ou no domicílio familiar. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos na lei e os serviços disponíveis. Veja que os dois mais importantes aqui para a prova é o fornecer o transporte. Porque o concurseiro, ele fica pensando, peraí, mas o delegado é táxi? Não, mas está escrito na lei que tem que fornecer o transporte. E tem que ir no local, fazer a segurança dela para retirar os pertences? Sim. Mas o que é importante aqui? Foca em mim. O que é importante aqui? Cabe ao delegado ir lá e acompanhá-la para ela retirar as coisas dela? Sim. Cabe ao delegado retirar o marido de casa? Não. Aí tem que ser por ordem do juiz. Então eu tenho que diferenciar o que é a atribuição do delegado e o que é a atribuição do juiz. Isso é importante para a prova. Por quê? É o delegado que vai lá para tirar as coisas de casa. Agora, para mandar o marido sair de casa, aí é medida protetiva aplicada pelo juiz. Falamos das medidas de natureza policial. São essas, que eu preciso identificá-las e saber que isso é uma medida de natureza policial. Agora vamos analisar os procedimentos. O atendimento à autoridade policial, qual o procedimento a ser adotado em caso de violência doméstica? Está lá no artigo 12. Coloca aí na tela. Vocês vão ver que só tem um que interessa, que tem novidade aqui. O resto é a mesma coisa que seria realizado para qualquer outra pessoa. Então, primeiro, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Isso se faz com qualquer pessoa em qualquer crime. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Isso está lá no Código de Processo Penal, no artigo 4º. É procedimento do inquérito. Isso serve para qualquer crime. Agora aqui o mais importante de tudo. Remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz, com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Qual é o prazo que o delegado tem para encaminhar o pedido de medidas protetivas? 48 horas. É o mais importante nesse tópico 4.2. Determinar o exame de corpo de delito. Isso, quando deixou o vestígio, é obrigatório. Ainda tem outros. Ouvir o agressor e as testemunhas. Ouvir os envolvidos. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Fazer juntar as folhas de antecedentes. Aqui existe uma divergência na doutrina. A grande parte da doutrina entende que esta lei, ela não tem validade nesse tópico. Porque em 2009, essa lei é de 2006,
E em 2009 surgiu uma lei sobre identificação criminal. E só será identificado criminalmente as pessoas que não tiverem identidade civil. Então, essa identificação criminal, ela não é aceita pela maioria da doutrina, embora esteja na lei. Então, nós falamos aqui dos procedimentos a serem adotados em caso de violência doméstica. Agora, vamos falar de alguns procedimentos gerais. E o último que eu ia esquecendo, que é redundante, né? É chover no molhado. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. O delegado tem que remeter dentro do prazo legal o inquérito. E quando que ele não tem? Todos os casos, ele tem, o prazo é para isso, para ser cumprido, né? Alguém já viu um prazo para não ser cumprido na lei? Não, é para ser cumprido. Há alguns procedimentos que, na verdade, são observações importantes para a prova. Essa daqui cai demais em prova. É vedada a aplicação de pena de cesta básica ou outra prestação pecuniária. Então, o juiz, na hora de aplicar uma pena, ele não pode aplicar uma pena de cesta básica ou de prestação pecuniária. Não pode. Bem como a substituição da que implique pagamento isolado de multa. As penas, elas podem ser restritivas de direito, não é? Ou de liberdade. Restritivas, ficou feio aqui, né? Restritivas de direito ou privativas de liberdade. Então, o juiz, ele pode substituir uma pena de multa, uma pena restritiva de direito, uma outra, ou privativa de liberdade, por multa? Ele pode substituir? Não. Agora, ele pode botar uma outra restritiva de direito junto com multa? Pode. Somando, pode. Interdição de final de semana mais pagamento de multa. Pode? Pode. Perder o porte de arma mais pagamento de multa. Pode? Pode. Então, ele pode aplicar duas restritivas de direito. Ele só não pode aplicar somente a multa. E ele não pode aplicar pena de cesta básica ou prestação pecuniária. Não pode. Multa pode, desde que não seja isolada, que venha com outra. Só multa, como eu falei, não pode. Dos crimes de violência doméstica contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099, que trata do Juizado Especial Criminal. Esta lei, ela trata do Juizado Especial Criminal, que são as infrações de menor potencial ofensivo. Aquelas até 2 anos. Não tem flagrante, não é? Vai ter suspensão condicional do processo. Não se aplica nada da Lei 9.099, não se aplica nada da Lei 9.099 nos casos da Lei Maria da Penha. Está lá no artigo 41. Dos procedimentos. Os atos processuais podem ser realizados no período noturno. Só voltando aqui para deixar bem claro, essa daqui é importante e cai demais em prova. Cai demais em prova. Nós temos aqui a lei na mão, nós temos lá o artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implica o pagamento isolado de multa. Isso, se você vai fazer uma prova que cai a Lei Maria da Penha, tem que estar na cabeça. Isso tem que estar na sua cabeça. Mas continua aqui. Não se aplica a Lei 9.099. Os atos processuais podem ser realizados durante o período noturno. É uma exceção, porque lá o Código de Processo Civil fala que só pode realizar os procedimentos no período diurno. E outra questãozinha importante aqui. Nas ações públicas condicionadas à representação da ofendida, nos casos dessa lei, só será admitida a renúncia à representação
perante juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. O que ele está dizendo aqui? Abre para mim. Em qualquer outro procedimento, quando eu vou lá, eu agrido a secretária aqui do curso. Ela vai lá, registra a ocorrência, representa contra mim. É instaurado um inquérito, esse inquérito é remetido para o juiz. O juiz manda para o promotor oferece a denúncia. O juiz recebe a denúncia, manda me citar, e aí já começou o processo. Só que até o oferecimento da denúncia, ela pode ir lá e pedir para tirar. Depois que ela registrou a ocorrência na delegacia, até o oferecimento da denúncia, ela pode tirar, que é a renúncia. Mas, nos casos da Lei Maria da Penha, depois que foi feito o registro, depois que foi feita a ocorrência, ela só pode renunciar na frente do juiz. Aí tem todo o procedimento, inquérito, vai para o promotor oferece denúncia. Aí o juiz, antes de receber essa denúncia, ele marca uma audiência, única e exclusivamente para saber se ela quer continuar ou quer parar ali. Ela pode renunciar. Agora alguém vai pensar em casa. Professor, eu li em algum lugar que todos os crimes da Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada. Mentira. Mentira. A mesma regra que serve para qualquer pessoa serve para a violência doméstica contra a mulher. Homicídio contra um homem. Ação penal pública incondicionada. Homicídio contra uma mulher, praticada pelo marido. Ação penal pública incondicionada. Ameaça contra um homem. Ação penal pública condicionada à representação. Ameaça praticada contra a esposa. Ação penal pública condicionada à representação. Calúnia contra o homem. Ação penal privada. Calúnia contra a esposa. Ação penal privada. Agora existe uma exceção. E é a que cai na prova. É a que cai na prova. É o caso da lesão corporal leve. A lesão corporal leve, o que acontece na lesão corporal leve? Até do Código Penal, nascimento do Código Penal, até 1999, era de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. De 99, quando surgiu a Lei 9.099, até 2006, quando surgiu a Lei Maria da Penha, a lesão corporal leve, ela passou a ser de ação penal. Até 99 era incondicionada. Já de 99 a 2006, toda lesão corporal leve passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Aí em 2006 veio a Lei Maria da Penha, dizendo que essa Lei 9.099, ela não se aplica para nada. Não se aplica nenhum artigo nos casos da Lei Maria da Penha. Ou seja, isso daqui desapareceu. Isso daqui não pode ser aplicado nos casos da Lei Maria da Penha. Ou seja, nos casos da Lei Maria da Penha, se aplica a ação penal pública incondicionada, mas só para lesão corporal leve. Só para lesão corporal leve. Então vamos lá corrigir essa bagunça aqui, ó. Vamos corrigir essa bagunça. O que nos interessa para a nossa prova? O que nos interessa para a nossa prova é que o tipo de ação penal é o mesmo para homens e mulheres, com uma exceção. A lesão corporal leve,
que é de ação penal pública incondicionada nos casos da Lei Maria da Penha. Agora, nós vamos falar das medidas protetivas. As medidas protetivas, quem é que aplica a medida protetiva? É o delegado ou o juiz? O juiz. O delegado, ele pede as medidas protetivas, mas quem aplica é o juiz. O juiz, ele tem o prazo de 48 horas para decidir sobre as medidas protetivas. E o delegado, para fazer o pedido? 48 horas também. Cuidado que na prova ele coloca 24 e o candidato marca desapercebido. Quem é que pode pedir as medidas protetivas? O MP ou a ofendida? O juiz, quando ele recebe o pedido de medida protetiva, ele pode conceder de imediato, independente do contraditório, independente de ouvir o Ministério Público, independente de ouvir a parte contrária. E tem um artigo na lei que é chovendo molhado, né? Parece brincadeira, mas está escrito. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Então a mulher vai registrar a ocorrência, o agente fala, então leva aqui essa intimação para o teu marido, já que tu mora com ele, leva a intimação para ele. Ela vai levar outra surra, né? Ela já vai comunicar que foi agredida e ainda chega com uma intimação em casa para ele. Vai levar outra surra. Então, é um absurdo. É repetitivo. Quais são as medidas protetivas? É o que nós vamos ver agora. Quais são as medidas protetivas? As medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, a primeira, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente. Então pode suspender a posse. Ele não tem direito à posse da arma. Ou impor restrições. Se for um policial civil, só enquanto ele estiver trabalhando. Fora de serviço ele não tem. Mas tem que comunicar ao órgão competente. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Só quem pode determinar que o marido se afaste do lar é o juiz. Agora, quem pode ir na casa para a mulher conseguir pegar as suas coisas é o delegado. Proibição de determinadas condutas. Então, o juiz pode determinar a proibição da aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esses e o agressor. Então, a ofendida, os seus familiares, para não ficar ameaçando, inclusive até as testemunhas. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio. Então, aqui não é contato pessoal, aqui é qualquer tipo de contato, por mensagem, por e-mail, por Facebook, por telefone, qualquer tipo de contato. Frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, proibir, a mulher trabalha no shopping, proibir ele de frequentar aquele shopping, para preservar a integridade física, ele não ia agredi-la. Ou então, para ele não passar lá com um olhar ameaçador, né? Abalar psicologicamente a mulher. E restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então ele pode restringir ou suspender a visita. Porque às vezes o marido espanca a mulher, e é determinado que ele se afaste do lar, e aí ele usa as crianças. Teus filhos querem, a mamãe quer ver o papai preso, não é? A mamãe quer ver o papai preso, tal, não é? Então, pode proibir a visita. E prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Como é que já caiu em prova? Como medida protetiva de urgência, o juiz pode obrigar o agressor à prestação de alimentos definitivos? Não, só os
provisórios. Só os provisórios. Então, nós temos aí a Lei Maria da Penha. E, para fechar, a Lei de Execução Penal, no artigo 152, tem a seguinte redação a partir da Lei Maria da Penha. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, pode ser compulsório, pode ser obrigatório? Pode. Isso foi alterado na Lei de Execução Penal. E aqui nós terminamos, então, de forma objetiva, o que nos interessa para uma prova de concurso sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006.